Olá, queridos estudantes do estado de Rondônia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de ensino religioso. Eu sou o professor Luciano e olha só, hoje, você, caríssimo estudante do sétimo ano, nós vamos estar tratando de uma temática bem gostosa e que você vive no seu dia a dia. Vamos ver na aula de hoje a amizade. Você tem amigo? Como é que é o vínculo de amizade que você tem? Como é que são os seus amigos? Será que a amizade ela é verdadeira? Então, a temática de hoje gira em torno da amizade. Vamos verificar então o que nós temos para a aula de hoje? Vamos lá? Então, como já foi falado, vamos trabalhar sobre a amizade. Vamos analisar o texto amizade, sinal verde em mim, no outro, em nós. O que é um sinal verde? Já parou para pensar? O que você está no trânsito, você vê lá no semáforo sinal vermelho. Pare. Mas quando aparece o sinal verde, o que o sinal verde representa? Siga. Ou seja, amizade, sinal verde em mim, no outro, em nós. Então, será que o meu vínculo de amizade, será que os meus amigos, eles representam o siga? Siga nessa amizade que você vai prosperar? Será que os amigos que eu tenho, eles são verdadeiros? Vamos começar a verificar então essa questão da amizade? Vamos lá? Será que os amigos que eu tenho são pessoas com que eu sou capaz de confiar? Mas aqui nós temos uma história. Amizade, sinal verde em mim, no outro, em nós. Vamos analisar esse texto. Diz o seguinte: durante a guerra do Vietnã, pessoal, essa guerra do Vietnã, ela, historicamente relatando, ela começou em 1955 e foi até 1975, foram 20 anos de guerra, praticamente 20 anos. Então, ali relata várias situações. E tem um texto interessante que vai girar, a aula de hoje vai girar em cima desse texto, que vai falar sobre uma situação ocorrida durante a guerra. Vamos lá verificar o texto? Durante a guerra do Vietnã, uma granada, ela explodiu perto de um orfanato, onde muitas crianças ficaram feridas. Dentre essas crianças, uma menina de aproximadamente 9 anos fora levada às pressas ao hospital, pois ela veio perder muito sangue e sofreu traumatismos por causa dessa granada. Foram feitos testes em toda a equipe médica americana. No entanto, o tipo sanguíneo de ninguém era compatível com o da garota. A garotinha necessitava de sangue, que ela tinha perdido muito sangue, e foram feitos diversos testes na equipe médica. Ali era uma equipe médica americana e ninguém era compatível com o mesmo sangue que a garotinha. Então, ela necessitava de sangue, receber sangue, mas ninguém era compatível. Mas todos queriam salvar aquela garotinha que estava sofrendo. Então, aconteceu algo que fez com que as coisas mudassem. Vamos verificar, então, o que seria isso? Olha só. Os médicos tentaram, de toda forma, salvar a menina. Chamaram a população local e contaram o que havia ocorrido e, entre gestos e palavras, a fim de conseguir um doador. Então, os médicos se sensibilizaram com essa garotinha e queriam a todo custo salvá-la. Depois de um momento de silêncio, viu-se um braço levantar-se. Era um garoto de aproximadamente 12 anos. Olha só.
A garotinha tinha 9 anos. Ninguém ali na região tinha o mesmo tipo sanguíneo dessa garotinha. No entanto, surge uma criança de 12 anos e ele diz que ele tem o mesmo tipo de sangue, que ele podia doar para essa menina. Ele era, dentre inúmeras pessoas que estavam ali presentes, ele era a única pessoa que poderia doar sangue para ela. Então, gira-se o foco, então, gira em torno desse garotinho com o intuito de querer salvar a menina. Vamos continuar a história para ver como é que vai desandar? Como é que vai dar continuidade, na verdade? Olha só, os médicos levaram esse menino às pressas para o hospital. Fizeram todos os preparativos e iniciaram a transfusão de sangue. Coletar o sangue dele para dar para a menina. Galerinha, seguinte, acredito que vocês nunca fizeram nenhuma transfusão de sangue, até porque só é permitido a partir dos 16 anos. Mas, para quem já doou sangue, é uma agulha grossa, muito diferente dessas agulhas de costurar. A agulha para coletar sangue é uma agulha grossa. E ela dói ao penetrar, ao rasgar a nossa carne. Então, ali o garotinho, ele já se sentiu, só no perfurar a sua carne, ele já sentiu uma dor. Então, essa transfusão, ela já foi provocando diversos sentimentos nele. Por quê? Olha só, como eu falei, a Guerra do Vietnã foi entre 1955 a 1975. O garotinho tinha 12 anos. Se a gente for pensar, uma criança de 12 anos, hoje, para uma criança de 12 anos naquela época, a visão de mundo que se tem é muito diferente. Então, a criança, aquele garotinho, ele não sabia o que estava acontecendo. Estavam retirando o sangue dele, ele sabia que era para a garotinha, mas ele não entendia como é que se dava o processo de transfusão. Então, é diante desse processo que muitas coisas vão rolar. Vamos entender o que essa situação gerou? Vamos lá? Então, inicia a transfusão de sangue. O garoto, ele sentiu a agulhada silenciosamente, mas passando algum tempo, deixou escapar um soluço e tapou o rosto com a mão. Ou seja, ele já começou a sentir algo diferente. O médico perguntou se estava doendo e ele apenas balançou a cabeça, demonstrando que não. Mas algo estava acontecendo com ele. Os soluços aumentaram e o médico, preocupado, chamou uma enfermeira vietnamita para tentar saber o que estava acontecendo com aquele garoto, que já começou a chorar, a soluçar. Após algum tempo, após algumas palavras e carinhos, a enfermeira voltou sorrindo e disse ao médico que o menino simplesmente estava com medo. E olha só, o médico pergunta, medo de quê? E a enfermeira diz, ele está com medo de morrer. O garotinho não havia entendido o que estava acontecendo. Ele simplesmente pensou que todo o seu sangue seria passado para a menina e ele iria morrer. Olha a mentalidade do menino. Ele pensou que todo o seu sangue seria retirado dele e iriam passar para a menina. Pessoal, quem é doador de sangue sabe que não é retirado todo o sangue do nosso corpo. Geralmente ele retira somente uma parte, meio litro, 300 ml, vai depender da situação. Mas não é retirado todo o sangue. E o sangue depois ele é reposto pelo próprio organismo. Então quem é doador de sangue já sabe como é que é o processo. Só que o garotinho nunca tinha doado sangue, aquela era a primeira vez.
E ele, em sua inocência, acreditava que todo o seu sangue seria retirado para ser doado para a menina. E se ele não tivesse sangue, ele iria morrer. Então, ele estava com medo da morte. Mas, mesmo assim, ele quis doar o seu sangue. Vamos entender o porquê? Vamos lá? Então, mesmo com medo de morrer, ele estava ali. E o médico perguntou para a enfermeira, então, por que ele se ofereceu para a transfusão? Por quê? O médico não estava entendendo. A enfermeira diz, eu lhe perguntei a mesma coisa. Ele me olhou com um brilho diferente e disse, porque ela, aquela garotinha, ela é minha amiga. Mesmo sem entender o que estava acontecendo, mesmo sem ter noção nenhuma de como seria a transfusão de sangue, sem entender nada, aquele menino demonstrou um gesto de amor. Olha só, sem entender nada, ele simplesmente quis ajudar a sua amiga. Então subentende que eles eram amigos de orfanatos. Aquele menino também morava com ela no orfanato. Então, eles eram pessoas próximas. Então, ele quis ajudar aquela menina. E ao querer ajudar a menina, mesmo sem saber, ele acreditava ali que ele poderia dar a própria vida dele, mas que a vida dela pudesse ser salva. Então, ele demonstrou um lindo gesto de amor. Ao pensar que ia morrer, ele poderia simplesmente dizer, não, eu não quero mais. Já que ela está doente, ela pode simplesmente morrer, mas eu vou continuar vivo. Mas não, sem entender nada, ele se doou para salvar a vida daquela menina. Quantas pessoas na nossa vida já se doaram por nós? Seu pai, olha só, seu pai, sua mãe, sua avó, seus tios, eles fazem sacrifícios por vocês. Caríssimos estudantes, existem pessoas que fazem sacrifícios por nós. E esse sacrifício não é somente doar a vida, não é somente uma transfusão de sangue. Os pais ou aquelas pessoas que cuidam de nós são capazes de fazer sacrifícios para que a gente tenha uma vida feliz. Analise a vida de vocês. Analise lá o que você já viveu lá atrás. Hoje em dia pode ser que você não tenha uma relação tão amigável com os seus familiares. Mas eu espero que tenha. Pessoal, olha só, analise a vida de vocês. Veja o sacrifício que outras pessoas já fizeram por vocês, para que você tivesse uma educação. Os sacrifícios que elas tiveram, que as pessoas que estão com vocês tiveram, para que você tivesse alimento na mesa, para que você tivesse o que vestir. Muitas vezes a gente não dá valor a essas coisas, mas tem pessoas por trás de nós que já se doaram bastante para que a gente tivesse uma vida saudável. Muitas vezes os pais ou aqueles que são responsáveis por vocês, eles deixam de comprar alguma coisa para eles, deixam de comer alguma coisa para que vocês tivessem um certo conforto. Agora uma pergunta, você está valorizando isso? Você está vendo o sacrifício que tantas pessoas já fizeram por você? Assim como o garotinho lá da história, que estava se sacrificando pela amiga, sem saber de como seria o resultado final, mas ele estava se sacrificando pela amiga, ele pensava que estava sacrificando a própria vida para que a amiga dele fosse salva. No entanto, no nosso dia a dia, eu, Luciano, eu já tive pessoas na minha família que se doaram, que fizeram sacrifícios para que eu chegasse aonde estou. E que, se eu precisar, são capazes de se sacrificar ainda mais para que eu conquiste outras coisas.
E eu valorizo essas pessoas na minha família. Mas você, estudante, está valorizando, você valoriza aquelas pessoas que se sacrificam por vocês? O pai, a mãe, o avô, a avó, o tio, a tia. Você vê, você valoriza aqueles seus amigos que se sacrificam por você? Que quando você está passando por um momento difícil, eles são capazes de te estender a mão para te ajudar? Você valoriza esses amigos? Pessoal, se não valoriza, vamos começar a valorizar, porque se alguém está se sacrificando por você, é porque esse alguém quer o teu bem. Ele não quer o teu mal. Se você está tendo atitudes erradas e alguém está tentando te aconselhar para que você mude as suas atitudes, essa pessoa, ela não está querendo o teu mal, ela está querendo o teu bem. Então, vamos começar a valorizar aqueles que querem o nosso bem? Vamos começar a pensar nisso, galerinha. Você está aí no 7º ano, tem uma vida inteira pela frente, vocês irão receber vários conselhos. Muitos conselhos serão bons, conselhos que vão fazer você se desenvolver enquanto pessoa. Só que alguns conselhos que você vai receber serão de pessoas que não querem exatamente o teu bem. São pessoas que vão querer te ver na lama. Então, vamos valorizar aquelas pessoas que querem o nosso bem, que querem que você cresça na vida. Vamos valorizar os conselhos dessas pessoas, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, dos seus tios. O conselho, pessoal, pode vir até do irmão, de um primo ou de um amigo. Então, vamos começar a valorizar essas pessoas que querem o nosso bem. Porque se ela quer o teu bem, ela vai te dar conselhos bons. Conselhos esses que vão fazer com que você cresça na vida. Pessoal, olha só, como vocês sabem, dentro de cada aula a gente deixa uma atividade que diz respeito àquilo que foi trabalhado durante a aula. Então, façam a atividade que nós propomos para vocês e olha só, comece a pensar, se alguém quer o meu bem, eu tenho que valorizar essa pessoa e eu tenho que me aproximar ainda mais dela. Agora, aquelas pessoas que não querem o meu bem, elas vão me aconselhar de formas negativas. Então, vamos começar a selecionar essas pessoas que querem o meu bem. Se você sabe que determinadas pessoas querem o teu bem, se aproxima ainda mais delas. Agora, aquelas pessoas que não querem o teu bem, que querem de uma certa forma te destruir, te levar para um mau caminho, galerinha, se afastem dela. Ou então busquem aconselhá-las para que elas também mudem de atitude. Então, vamos praticar somente o bem, vamos fazer o bem para todas as pessoas e vamos criar um mundo melhor para nós e para o outro. Galerinha, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau.